Olá, pessoal! Vamos para a nossa aula de matemática, né, de hoje. Já tivemos a nossa aula de português sobre acento agudo e circunflexo e agora nós vamos para a aula de matemática. É um assunto bem facinho, tá bom? Medidas de comprimento. Por exemplo, se a tia quiser medir a minha altura, eu vou usar o quê? 1 metro, não é isso? A tia mede 1 metro e tantos centímetros, e 50 centímetros. Então, a gente vai usar 1 metro para coisas maiores, como uma sala. Eu quero medir a sala da minha casa. Eu vou usar 1 metro. Eu quero medir o meu lápis. Então, eu vou usar o centímetro, porque ele é menor. Agora, eu quero medir uma longa distância, de Frecheirinha até Sobral. Eu vou usar uma medida maior, que é o quilômetro. Então, nós vamos ver algumas dessas medidas de comprimento, mas hoje nós vamos focar só no metro e no centímetro. Vocês já conhecem o metro? 1 metro e 1 centímetro, certo? Então, para a gente medir, a gente usa fitas métricas que tem aí no livro de vocês, de matemática, na página 52, certo? Pode ser 1 metro articulado, que é esse metro que dobra, que vocês estão vendo aí na página. Uma fita métrica, que eu acredito que vocês já até tenham visto, né? Que é uma tirinha que a gente desenrola e mede. A régua que vocês têm dentro do estojo de vocês, que cada númerozinho da régua quer dizer 1 centímetro, certo? Quando a gente completar 100 centímetros, a gente faz 1 metro, certo? E a trena. A trena é o que as pessoas que trabalham com construção, geralmente elas usam, tá certo? Então, vamos pegar aí o metro, né, uma unidade de medida do comprimento. Nessa tabelinha que vocês estão vendo, aí na página 52, tem que estar com o livro para estar acompanhando. Tem uma tabela, né, de unidades maiores que o metro, que é o quilômetro, o hectômetro e o decâmetro. Mas isso nós não vamos entrar agora. E as menores que o metro, que é o decímetro, o centímetro e o milímetro. Nós vamos pegar agora somente o metro e o centímetro. Quando precisamos efetuar medidas pequenas, usamos as unidades menores que o metro. Por exemplo, decímetro, centímetro ou milímetro, né? Por exemplo, eu quero medir a minha borracha, então eu vou usar o centímetro. Mas quando efetuamos grandes medidas, distâncias entre cidades, por exemplo, usamos unidades maiores que o metro. Dessas unidades, a mais utilizada é o quilômetro. De Frecheirinha a Sobral tem tantos quilômetros, certo? A palavra metro significa que mede. O metro também pode ser representado assim. 1 metro tem 100 centímetros. Certo? 1 metro tem 100 centímetros. Lá na réguazinha de vocês não tem? Do 0 até o 1, do 1 até o 2, certo? Então, cada pontinho daquele, né, do 0 até o 1, a gente tem um espaçozinho. Então, a gente tem 1 centímetro. Então, 100 centímetros formam 1 metro. Há vários instrumentos de medidas. Aí a gente tem aí, né, o metro articulado, a fita métrica, a régua e a trena. Por exemplo, se a tia quisesse medir essa sala aqui que eu ia usar o quê? 1 metro ou 1 centímetro? Eu ia usar o metro. Agora, se a tia fosse medir aqui a mão dela, eu ia usar o quê? O centímetro. Então, para as coisas menores, a gente usa o centímetro e para coisas maiores, a gente usa o metro. E para coisas bem maiores, como distâncias, a gente usa o quilômetro. Entendido? Isso é bem facinho. Aí a gente pega a página 53, que é a atividade de casa. A tia vai explicar questão por questão. Complete os espaços. Para medir nossa altura, né, usamos uma unidade de medida. Qual é? A tia já falou. Para medir itens do seu estojo, como o lápis, uma borracha, um apontador, a gente usa o quê? Também já falei. Marque um X nos instrumentos que usamos para medir nossa altura. A gente pode usar para medir nossa altura uma fita métrica, um relógio, uma balança e uma trena. O que a gente usa aí? Você marca um X. Qual é a medida de comprimento mais adequada para medir a nossa altura? 1 centímetro ou 1 metro?
A largura da borracha, a largura da porta e o comprimento de um lápis são centímetros ou metro? Próxima página que você vai fazer, página 54. Com a ajuda de uma régua, você vai pegar aquela réguazinha que tem no estojo de vocês, meça as medidas indicadas, né? Essa quarta questão nós não iremos fazer, tá bom? É por isso que a tia está explicando questão por questão. Porque nós íamos precisar estar na nossa sala de aula, porque a gente ia pegar a altura da carteira, da sala, o comprimento do quadro, a largura do livro de matemática. Então, não seria possível vocês fazerem. Então, a quarta questão, você passa um círculozinho